Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão nos nossos corações por mais essa oportunidade de estudo, toda quinta-feira, às 7h30, que a Casa de Emmanuel nos dá. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, no item 148, que a nossa irmã Janete vai nos guiar nessa estrada, né, de hoje. Ela ali, ela e Jesus, eu aqui também arrumei um Jesus para mim. E Mãozinha com Jesus. vamos ser guiados pela Janete. Então, convido a Janete também para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Então, agradecendo imensamente por essa oportunidade. Jesus, bom amigo, que tu possas estar nos conduzindo nesse estudo, nessas reflexões, nesse debate tão prazeroso, não é? Onde aprendemos cada vez mais uns com os outros e, basicamente, com o teu ensinamento de luz e de amor, com a nossa doutrina espírita que amamos tanto. Então, pedimos, Jesus, a tua proteção, a proteção dos bons espíritos nesta hora, que possam nos inspirar, para que possamos, através desse trabalho, estarmos angariando mais conhecimentos e assim passando para todos aqueles que depois irão assistir momentos de reflexão, né? Momento de aprendizado, para que faça diferença nessa nossa vida terrena. Sendo assim, pedimos a tua permissão para iniciar a nossa tarefa, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, então, compartilhar a tela. Bem, então, nosso livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é a 148, cuidado de si. E aí Emmanuel traz uma passagem de Paulo, né, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, onde ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Então, Paulo é de uma sabedoria, né, que a gente admira imensamente. O quanto ele primava por esse ensinamento do Mestre Jesus, que ele abraçou com tanto amor, né, com tanto carinho, tanta garra, passando esses ensinamentos para todos, e ele se preocupava com todos esses seus pupilos, né? Todas aquelas comunidades onde ele ia, que ele passava os ensinamentos do mestre, e ele ficava sempre recomendando para que eles realmente vivessem nessa vigilância, né? E essa questão de perseverar na vivência de tudo aquilo que eles tinham aprendido com Cristo. E a gente traz para nós, não é, essa frase: perseverar em tudo que aprendemos na doutrina do Cristo, em tudo que aprendemos na nossa doutrina espírita, né? E é através desse nosso burilamento interior, desse cuidado, dessa vigilância, dessas nossas reflexões, não é, em nós mesmos, procurando viver nessa retidão, no respeito mútuo com os nossos semelhantes, né? É desse jeito, para que a gente possa estar firme ali nessa vigilância, porque os riscos, né, de estarmos nos desvirtuando de acordo com comentários, né, de acordo com as situações que nós estamos envolvidos, nós que ainda não somos espíritos perfeitos, nós corremos esse risco, se não vigiarmos, né? Por isso a doutrina, que é o cristianismo redivivo, nos traz tanto essa questão dessa vigilância, né? Dessa reflexão, de estarmos sempre, através da oração, cuidando mesmo desse nosso interior, que vira e mexe a gente está dando uma escorregada, né? Então, dessa forma, aquilo que nós passarmos também para os demais, através dos nossos discursos, né, dos nossos atos, também será bom, será correto, não é? Porque quando a gente segue nessa retidão, querendo sempre acertar, aquilo que vai sair de nossa boca, aquilo que a gente vai falar com os nossos semelhantes, também será reto, né? Então, se a gente vivencia tudo isso,
a gente vai realmente estar passando tudo que é de bom para os outros, não é isso? Não é, Sim, a boca sim. fala aquilo do que o coração está cheio. Não é isso que a gente ouve? Então, essa essa assertiva, essa chamada de atenção do Paulo, para que a gente possa vivenciar essa verdade que liberta, né? Essa verdade que nos faz tão fortes em nossa experiência terrena. Paulo é realmente maravilhoso. Não é à toa que Emmanuel, né, tá sempre trazendo essas passagens de Paulo que são tão Hum, importantes para trazer assim, um início, né, para a gente destrinchar hum. em muitas reflexões daquilo que ele traz para nós. É isso, gente. Fala aí. E ele é muito justo, né? Ele não impõe também. Eu acho que ele ajuda nesse estudo, ele fala, eu senti assim que como é importante também a gente se compreender e caminhar dentro daquilo que a gente pode E a realmente, gente pode porque realizar. exatamente. E não começar todo um trabalho assim que às vezes fica uma fantasia de que eu sou isso, que eu sou aquilo, e realmente eu não sou. Eu posso isso? Não, realmente, eu posso um pouco menos, eu posso aquilo que eu posso, né? Eu acho que foi um capítulo assim que me trouxe muita paz, É sabe? muito bonito, muito Muito bonito. bonito, muito compreensivo, ao mesmo tempo É, que ele impulsiona para a marcha, mas ele trabalha também que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me é. compreender e fazer o que é bom, mas dentro do que eu sou capaz de fazer. O outro faz melhor, sim, mas eu vou fazer como eu posso, né? Isso me E, trouxe muita paz, e sabe? sempre tendo o cuidado desse cuidar de si, para a gente não descambar para o egoísmo, né? De pensar Sim, não, apenas em nós, claro, em claro, detrimento do próximo, né? Que quando claro, claro. Jesus diz, né, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e É, ao próximo como a nós mesmos, né? Ele já está é, trazendo o quanto a é, gente tem a nossa importância, o quanto a gente pode estar é, tirando de dentro de nós essa luz que ele também é, falou que a nossa luz iria brilhar, nos reconhecendo como essa potencialidade divina, esse diamante bruto que tem que ser burilado, né? Em cima disso, reconhecendo aquilo que eu sou, como você está falando, eu reconheço também o meu próximo, né? Então eu é, trabalho em mim e trabalho no meu próximo, é, não como egoísta, mas como alguém que tem valor nessa obra da criação, né? E reconhecendo também esse valor no próximo, e assim, nesse trabalho de troca, de enriquecimento, muito bonito, né? Muito amplo, muito cheio de realizações. mas também, não estou dizendo que vai cair no egoísmo, mas se compreender também e saber o seu limite, porque às vezes você vai querer exigir demais, e aí começa a se atrapalhar. Você tem que saber o ponto a que você pode chegar bom, trabalhar com esse ponto, depois com calma e mais adiante, mais adiante. Eu entendi assim também, mas isso não é egoísmo, isso é, Não, pelo contrário, é jamais. amor, né? Por mim e pelo outro. Porque se eu exagerar e entrar num processo que eu tenho que ser não sei o que, não sei o que, que eu não aguento, eu vou acabar atrapalhando o outro também, É, né? é Vai verdade. funcionar feito uma cobrança. Aí amar não é cobrança, não pode ser, Não, né? de Tem que jeito ser uma nenhum. coisa natural, né? Que vem de dentro, que a gente Isso, cultiva com carinho, mas ela vem de dentro, né? exatamente. Janete, Oi, eu querido. posso, eu posso contribuir aí com essa passagem de Paulo aí a Timóteo? Você deve. Oh, Então, vamos lá. O que eu gostaria de contribuir é porque, assim, primeiro a gente tem que entender dentro dessa passagem, né, dessa carta a Timóteo, é a primeira carta que foi endereçada a ele. Aí a gente vai entender primeiro quem é Timóteo, né? E Timóteo ele foi o primeiro colaborador de Paulo e ele era um jovenzinho, né? Quando ele na realidade, né, teve aquele encontro na cidade que ele morava e passado um tempo ele se juntou nessa divulgação, né,
do cristianismo, né? Aí, como é que Paulo tratava Timóteo? Como filho. Ele chamava ele filho da fé. E mais adiante aqui, nessa conclusão dessas cartas, né, coloca assim, ele colaborava diretamente e intensamente com Paulo na divulgação do evangelho. Nessa carta que você leu, só um pedacinho que o Emmanuel vai comentar, ela tem uma parte que eu fui buscar essa carta toda para eu poder entender esse contexto. Que agora eu tenho feito essas reflexões no estudo de vocês, tá? Então eu vou buscar o que queria dizer. Ótimo, muito bom. E Paulo, na hora que ele escreve para Timóteo, ele coloca assim, um pouquinho antes desse texto, ele bota assim: que ninguém te despreze por causa da tua juventude. Ser para os crentes um exemplo da palavra na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não descures o carisma que está em ti e de que te foi concedido por meio de uma profecia. Presta atenção especial a essas coisas e ser perseverante. Então, Paulo dá uma mensagem para ele, porque ele era muito jovem, para que as pessoas pudessem ter uma visão dele como realmente a palavra de Paulo. Né? Então, que ele se posicionasse como um verdadeiro servidor do Cristo. Né, levando aquele ensinamento, independente da sua juventude. Então, eu achei muito interessante esse cuidado de Paulo a Timóteo, por ele ser jovem, e aí ele tem esse cuidado, cuida de ti, né? Quer dizer, por quê? Porque ele estava levando a palavra do Cristo, mas ele poderia ser confundido como um jovem, a gente não deve nem acreditar no que ele está dizendo. Então, que ele diz, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, eu achei muito interessante eu poder trazer essa parte aí dessa carta de Paulo a ele, né? E depois, evidentemente, o que Emmanuel vai trazer aí para a gente, né, em cima desse texto, né? Sim. Muito rico, Júlia, muito maravilhoso mesmo. Muito bom, muito bom. Porque às vezes até um jovem tem uma potencialidade bem além até da pessoa que está mais velha perto dela. E é preciso receber isso, entender, abrir os braços, né? Entendeu? No bom sentido, né? Acolher, né? E o belo de Paulo era isso, né? Porque ele ia para as comunidades, ele ensinava, mas ele não deserdava, vamos dizer assim, né? Exatamente, Aqueles claro. seus discípulos, ele estava sempre enviando as cartas, né? Para incentivar, para sustentar aquelas comunidades, para que eles não enfraquecessem e continuassem perseverando nesses ensinamentos. Muito bonito. Muito lindo. Vamos lá, vamos em frente. Que atrás vem gente. Bem, então a gente começa aqui, né? O Emmanuel trazendo as reflexões em cima dessa passagem, quando ele diz assim: em toda parte há pelotões do exército dos pessimistas, de braços cruzados em desalento. Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas, né? Então, eu escrevi algumas coisinhas aqui de comentário, porque realmente, né, se a gente não entra, né, não abraça esse trabalho, né, é através desse trabalho constante no bem, da nossa confiança em Deus, né, com serenidade, na certeza de que podemos melhorar a cada dia e que contribuímos, né, para a evolução de nós mesmos, do nosso planeta em que vivemos, né? Ele fala que eles não compreendem o trabalho, a confiança, a serenidade. Em uma passagem de Lucas, Jesus fala, né? É na paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus sempre estava incentivando,
nessa luta, nesse trabalho, mas sempre através dessa serenidade, né? Sem perder esse equilíbrio que muitas vezes nós perdemos por causa das nossas invigilâncias, né? Então, é muito importante que a gente possa abraçar essas oportunidades na vida, em nosso caminho, para que a gente possa contribuir, né, nesse crescimento, através do nosso trabalho, em conjunto com todos os nossos irmãos, né? Aqueles que não compreendem realmente acabam condenando, né? Não fazem, como ele fala aqui, ficam parados a meio, né, da estrada, não fazem e condenam aqueles que estão tentando, aqueles que estão, né, se dedicando a construir alguma coisa. Muitas vezes a duras penas, muitas vezes com muito sacrifício, né? Então são aqueles ociosos que estão parados, sem nada querer realizar, não é? Mas condenando aqueles que fazem. Ao É invés de isso botar a mão mesmo. na massa também, né? Exatamente. Tentar fazer Uhum. alguma coisa. Então, Ou, isso também é uma ou fala. então ouvir e aprender, né? Também, Sim, né? Certo? já que não tem Uhum. condições de trabalhar Sim, naquela hora, sim, né? Mas que pelo menos ouça e aprenda, né? claro, Mas claro. isso é uma questão, um puxãozinho de orelha para a gente também. Quantas É, vezes a gente sim, não sim. critica as tarefas, né? A tentativa de efetuar tantos trabalhos de alguns irmãos que estão ali, nos dando esse Sim. exemplo, como a Dorota está falando, né? E a gente, ao invés de aprender, de abrir os olhos, de querer construir algo, a Sim, gente critica. Muitas vezes sim, por inveja, né, gente? A gente ainda tem essa questão desses sentimentos sim. pequenos, como a É, inveja, o isso, é. ciúme. Isso também é uma coisa que vai detonando, né? A nossa vida, a nossa construção interior, a nossa construção em sociedade, também em grupo, né? Então é preciso realmente aproveitar essas oportunidades com quem faz, né? Aproveitando esses exemplos e querendo fazer, e nós próprios, colocando a mão na massa, né? Exato. Diga lá, Júlia. Janete, eu vou trazer uma mensagem do livro Boa Nova. Oba, E adoro Boa Nova. é do capítulo, é do capítulo 8, Bom Ânimo. Ai, É adoro, sobre, adoro isso. é sobre Bartolomeu. Vai casar bem aqui quando a gente está falando aqui desses pessimistas, desalentos e a Isso, palavra do Cristo. é Né? maravilhoso. Aí, Fala aí. Bartolomeu, ele era uma pessoa triste e pessimista, né? Então, ele diz aqui, ó, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas e amarguras. Né? Então, quer dizer, isso ele falava com Cristo. Ele não sabia por que ele era triste, mas ele via tudo, ele via problema. Né? E por toda parte ele via crime, ambições, sempre com aquele olhar que Jesus falou, né? Se teus olhos forem trevas, tudo é trevas. Tudo em volta será, é. Trevas. Então, ele tinha esse olhar, né, de ver só as coisas negativas. Aí um dia Jesus fitou Bartolomeu brandamente e com serenidade falou, porque isso serve para a gente quando a gente está em meio dessas pessoas Nossa, pessimistas que gostam sempre é. de criticar, né, o que você falou. Aí o Cristo Isso. diz assim: a nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Ai, não é lindo? Aí ele diz: achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, É isso antes de mesmo. frutificar para o espírito dos povos. Minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. É. Então, se a Lindo, gente recebe Muito essa mensagem lindo. de Cristo de maravilhoso. coração, né? E ela, aí o Haroldo tem uma palestra e foi tirado só um pedaço dessa palestra que ele diz assim, né? O Evangelho de Jesus, né? Tem que florescer primeiro na gente, para que a gente possa passar É isso isso aí, para o outro, é isso né? aí. Então,
porque a gente quer, às vezes, evangelizar o outro, o país. E a gente não, né? Esquece de fazer o dever de casa, né, Júlia? E aí é onde a gente vê as críticas das pessoas, né, como você está dizendo aí, né? Então, fica aí como uma mensagem de bom ânimo, né, para esses pessimistas. Maravilhosa, é isso aí. E é o que o Paulo está falando, né? Para que a gente cuide da gente e da doutrina, né? Tem a ver, tem tudo a ver aí com essa passagem aí do Boa Nova, né? Maravilha. Muito bonito. É tão comum, né? Esse capítulo é muito reconfortante. João está falando. Muito João rico. Está falando? Né, Vitor? Vitor está falando. Pensei que era o João. É muito comum em todas as empreitadas da vida, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, a coisa mais normal que acontece é isso: é todo mundo falar mal, reclamar, ou querer dar palpite, né? Tipo assim, antes ninguém estava se mexendo, né? Ninguém queria fazer nada, ninguém dava ideia. Aí quando você resolve começar a fazer, aparece um monte de engenheiro para dar ideia, para dar pitaco, mas não aparece nenhum pedreiro para realmente subir o muro junto com você, né? Junto com a gente. É igual um jogo de futebol, né? Todo mundo joga pra caramba quando está assistindo o jogo. Horrível isso. Eu faria isso, eu faria aquilo. E na casa espírita não é diferente, né? Muitas vezes uma iniciativa, às vezes ninguém estava pensando. Aí quando um resolve fazer, todo mundo resolve dar pitaco, né? Então é assim mesmo, é complicado, mas aí a gente tem que ter esse conhecimento do estudo para que nós não sejamos essa pessoa, né? Para que nós não sejamos mais um nesse coral de pitaqueiros e passarmos a falar menos e fazer mais, né? Se a gente realmente acredita que pode ser útil um trabalho que está sendo desenvolvido, vamos lá, vamos nos disponibilizar a trabalhar e não a falar, né? E não a falar, e não a quando o pitaco é para somar, né, Vitor? Bom, muito bom, né? Mas quando é para criticar e detonar o outro, né? Os nossos defeitinhos que a gente tem, aí é difícil. E para desanimar também o outro, né? O outro está lá e você vai. Olha, antes até de acontecer as coisas, né? Que tem que esperar. Sim, às vezes a pessoa nem participa do trabalho. Não, né? Às vezes a pessoa nem participa do trabalho e ouve falar e já começa a adaptar. Já vai começar. Não, mas eu acho que se fizesse assim vai ser melhor, não sei o quê. Mas você nem participa. Começa a participar primeiro, né? Bota a mão na massa e aí depois, na prática, né? Vendo na prática, aí beleza. Aí você começa a dar as suas orientações construtivas, mas em cima da prática, né? Em cima realmente de estar ali na tarefa. Né? Por isso que precisamos vigiar tanto, né, gente? Nossos pensamentos, atos, para a gente não atrapalhar, né? Se a gente não pode ajudar, que não atrapalhe também, né? É um ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. A gente tem que ter esse cuidado de não ser o que atrapalha. Né? Verdade. Às vezes, esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Todavia, embora a importância de suas atribuições, permanecem enganados. Essa parte aqui, sabe, eu acho assim muito triste quando você percebe que existem realmente pessoas que vieram, né, que reencarnaram, que têm essa missão, realmente, essa responsabilidade de orientar, né, de libertar consciências, né? E aí a gente vê muito a função de professores, não é? Os pais mesmo, né? Os educadores, de um modo geral, eles vêm com essa responsabilidade de orientar, né? Líderes religiosos. E aí é o que ele fala, quantas pessoas que vêm com essa missão para orientar, né? Para orientar, a palavra já está dizendo, orientar. Se é para orientar, é para orientar por um caminho certo, né? Por um caminho correto, por um caminho que você possa ajudar a pessoa a se desenvolver, não é? A pensar melhor. No entanto, eles partem para a contramão, para o sentido contrário, muitas vezes até desvirtuando, não é? O que deveria ser
um ensinamento de retidão, de orientação, não. Eles passam a orientar de uma forma negativa, mas estão levando essa responsabilidade, né? Eu escrevi até uma observação aqui. Eles recebem essa missão sublime, não é, desses esclarecimentos, dessas consciências, mas seguem esses caminhos contrários, muitas vezes desvirtuando essas consciências e assumindo, assim, graves compromissos de resgate com a lei de Deus, não é? Porque não há como não não resgatar, né? A gente aprende isso na doutrina Ah, não, espírita, tudo não. aquilo que a gente faz está ficando na nossa conta, né? Então, receber uma missão dessa, de esclarecimento, de ter a oportunidade de ajudar, né, de auxiliar a expandir essas inteligências, essas consciências. Eu vejo muito assim o trabalho do professor, sabe? O professor, porque o professor, principalmente da criança, do jovem, ele tem essa oportunidade de colocar essa semente boa, né? Esses ensinamentos de amor, de união, não é? De amizade, de solidariedade com os alunos. É uma missão, é uma tarefa muito bonita, que infelizmente a gente vê muitos profissionais que estão, acho que no local talvez não adequado, ou simplesmente desistiram da missão que assumiram, né? Então, mas é uma responsabilidade que estão assumindo e que vão ter que prestar conta, né? Mais adiante. Mas é isso, gente. Eu acho também, Janete, que assim, tem muita gente boa, entendeu? Que Sim. ensina, tem muita gente boa, mas tem aqueles também que o orgulho e a vaidade, né, se deixou contaminar pelo orgulho e a vaidade, porque acha É, que está ensinando, eu sei, né? Então, é. virou ídolo, aquele ali é o que sabe, e aí se perde E aí se completamente. perde. É verdade. É por isso que, no fundo de toda qualquer tarefa, seja ela qual for, eu vejo muito a questão da humildade e da simplicidade, né? Uhum. Mas, infelizmente, a nossa soberba, o nosso orgulho, É acham que fundamental, ser né? humilde, primeiro que confunde, né, o conceito de humildade Uhum. e de simplicidade, acha que estar abaixo dos outros, em uma condição de inferioridade. Não é, muito pelo contrário, né? Então as É. pessoas acabam se perdendo E dessa ainda tem forma. aqueles também que se acham tão humildes assim, vamos dizer, porque leva tudo para baixo. Acha que a humildade tem que ser rasteira. Então, Mas se o copo. humildade não é isso, Pois é, né? aí o copo está pela metade. Ele não Pois vai é, ver que o copo está meio cheio, ele vai ver que o copo está meio vazio. Tudo ele vai jogar para baixo. pois é. Já tem esse, Humildade é exatamente você ter consciência daquilo que você é, né? Na obra da isso. criação, do seu papel, né? Aham. Isso é humildade, é não se sentir nem acima nem abaixo de ninguém, né? Eu sou uma parte integrante da obra dessa criação, tenho o meu papel a fazer, né? E é tão É. lindo isso. E a simplicidade, acho que junto com a humildade, é tudo, né? É o que a gente Sim, deveria estar abraçando sim. para a gente dar certo naquilo que a gente veio realizar, seja lá o que for, né? Seja o É o grande que. empresário, seja o Isso. trabalhador mais humilde não, mais simples, né? Já estamos, tá vendo? A gente acaba usando essa palavra de uma forma errada, né? Fala, Doró. É a fraternidade, né, que É o a Cristo tanto fraternidade. falou. Vocês se É isso unam, aí. né? Amar ao próximo como assim. A chave que ele deu é simples. A gente é que complica. Mas a Sim, chave é isso aí. que ele deu quando ele foi embora, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Ele Simples sintetizou. assim. Simples, simples, mas ó. Aí começa Oh, se eu posso vaidade, complicar, por que que eu vou vaidade, simplificar? inveja, ciúme. É, Aí começa um monte de coisa né? louca. A gente se complica, né, e se perde. Fala aí, Júlia. Bem, Janete, o que eu vou trazer agora é a respeito dessa última frasezinha que você leu aí, que fala assim: permanecem enganados. Aí, quando a gente pensa em permanecer enganado, a gente vai trazer uma resposta do Livro dos Espíritos, que fala sobre esses resquícios das paixões humanas. Porque é Uhum. através dessas paixões que a gente vai se afinizar com alguma qualidade de espíritos.
Porque se a gente está dentro de uma tarefa, seja a mais simples ou a mais complexa, não entende, mas com a vontade, né, de ser realmente esse colaborador do Cristo, a gente vai ter companhia de quê? Dos bons espíritos. Isso, Mas quando a sim. gente vem aqui para a carne, a gente normalmente, né, a grande maioria, saímos daqui mais complicado do que entramos, por conta dessa confusão toda. Aí na questão 484, Kardec perguntou: os espíritos se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas? Porque aí a gente pode pensar assim, não, aquele é muito bom porque ali só tem espírito bom. Né? Será que eles têm essa divisão? Aí diz assim, ó, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis ao progresso. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultado da similitude de sensações. Aí na 485, Kardec pergunta: a afeição dos espíritos por certas pessoas exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Sim. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, e sim por ainda existir resquícios de paixões humanas. Então, esse que está aqui, que permanece enganado, que veio realizar uma tarefa e sai daqui muito complicado, é por conta disso. Vai trazer para si espíritos complicados, aonde ele vai normalmente se comprometer com a lei. Por quê? Porque ele ainda traz aquilo desses vícios que João diz, esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, e às vezes por estar numa situação de visibilidade, acha que é melhor do que o outro. Fica E aí mais vai perigoso. continuar o quê? Chamando quem? Esses espíritos que vão se afeiçoar por isso, porque ali tem a brecha que vai fazer com que ele vá realmente para o caminho equivocado. É afinidade, né, Júlia? Perfeito. É isso aí, perfeito. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu me achar agora aqui. Ah, esse parágrafo aí é que é tudo de bom, né? As dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo santo respeito por todos os círculos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Então, quando eu li isso aí, que é de uma beleza extrema, eu saí escrevendo um monte de coisa aqui que eu vou ler para vocês, Ele é belíssimo. porque eu fiz em cima da hora. Então, eu fui vendo aqui, olha, gente, apesar dos obstáculos do caminho, da grande luta para seguirmos o caminho da retidão e paz, né? Nós temos essas lutas, essas nossas lutas diárias e às vezes muito duras mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado nosso, né, conosco mesmo, nessa vigilância, como ele fala aqui do campo interno, né, que seria o quê? Essa autoanálise, esse autoconhecimento, né, analisar os nossos pensamentos, os atos, recorrendo muitas e muitas vezes ao recurso da oração, não é? Para frearmos essa nossa inferioridade ainda tão presente em nós. Nós precisamos desse recurso da prece, porque muitas vezes a gente balança, não é? A gente dá as nossas vaciladas, né? Então,
Precisamos valorizar, como ele fala aqui, essas disciplinas. Achei também muito, muito boa essa posição dele. Quem sou eu para achar boa uma coisa do Emmanuel, né? Mas a gente admira, né? É isso que eu digo. Valorizar essas disciplinas e aceitá-las. E o que são essas disciplinas, né? Nós temos que ter essas disciplinas na nossa vida, né? Nessa nossa conduta diária, né? Essa disciplina que é o respeito ao direito do outro, não é? Que é saber lidar. A gente não pode fazer tudo na vida. Essa disciplina é a gente saber até onde a gente pode ir, respeitando o nosso próximo, para que a gente possa ter essa vida, né? Nessa conduta diária, mantermos o nosso equilíbrio e a nossa paz. E essa parte da necessidade do coração, né? Muitas vezes a gente vive no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, e a gente esquece das necessidades do coração, que é o que nos mantém mais, eu digo assim, mais vivo, né? Mais pulsante, quando a gente lembra desse nosso lado, dessa necessidade do coração. Que o que seria essa necessidade? Seria a necessidade de amar, de ser amado, de afagar aqueles que amamos, de buscar momentos de relaxamento e calmaria para a nossa alma, em contato com a natureza, em diálogos com os nossos amores, com os nossos familiares, né? Cultivar essa nossa sensibilidade, nos enternecermos por aqueles com quem a gente convive, olhar o outro com um olhar mais terno, né? Descobrir nesse outro a luz que ele tem, a beleza de cada irmão que a gente convive. Quando a gente tenta fazer isso, quando a gente tenta buscar a beleza desse nosso irmão que convive conosco, a gente começa a compreender o outro, né? A gente compreende o outro, a gente enxerga o outro dentro de nós mesmos. E é o que ele fala, compreender a todos, todas as criaturas, né? Que seriam também os três reinos. Compreender os seres humanos como eu, compreender os animais, compreender a natureza, as plantas, tudo aquilo, né? Então, esse santo respeito por todos os círculos evolutivos, né? E não tem como. Se a gente desenvolve tudo isso, automaticamente a gente vai dilatar, como ele fala aqui, dilatando o patrimônio da esperança construtiva e do otimismo renovador. Porque a esperança é realmente a esperança que constrói, que cria, que acredita, né? E o otimismo é aquele que faz acontecer, que olha sempre para a conquista do melhor, né? O Bartolomeu, ele era um tanto quanto pessimista, né? Então, a gente precisa ser otimista, ter esse olhar daquilo que vai dar certo. E nós, espíritas, temos essa esperança e esse otimismo. Por quê, né, gente? Porque a gente acredita na evolução, né? A gente sabe que vai acontecer essa evolução, que a gente vai melhorar, né? Que a gente um dia vai ser anjo. Eu estou sempre perturbando vocês com a musiquinha de que um dia todos nós seremos anjos, mas isso é muito bom. No dia que eu descobri que um dia eu vou ser anjo, né? Há não sei quantos trilhões e sei lá de anos, mas não é uma esperança muito boa dentro de nós? Eu sei que depende de mim, né, Vitor? Porque tem que lembrar outra frase, né? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar. Eu sei, é preciso, mas mesmo assim eu tenho essa certeza, porque eu creio, eu acredito, eu sei que existe um Deus amoroso e bom que nos criou e que nos criou para sermos seres, né, puros. E a gente vai chegar lá. E isso é ter esperança. Isso é ter otimismo. Não dá para ser de outra forma, né? De vez em quando a gente desanima, né? Mas sempre que a gente. Porque a gente, assim, sendo espírita, a gente está sempre no centro, está estudando em casa, está assistindo uma palestra, a gente está envolto nessas informações que são tão maravilhosas e trazem essa força, essa esperança e essa energia para a gente trabalhar pelo nosso melhor a cada dia e pelo melhor dos nossos semelhantes, né? Gente, falei para caramba, é muito rápido, né? Não, Mas é porque não, eu estava não, não, escrevendo aqui. não, mas Eu a comecei a gente escrever, escrever, escrever. acompanha isso tudo que você falou, aquilo me mexeu também. Já quando eu li o capítulo, eu Não é? senti esse parágrafo aí é uma preciosidade, Uma porque preciosidade. ele arruma tudo. Eu tenho que compreender, me compreender, compreender o outro. Isso é a chave de muita coisa De boa que tudo, né, pode, Doro? é a chave de tudo.
Quando você se verdade. entende, sabe os seus limites, sabe as suas capacidades, mas você também a gente saber os limites, para a gente não chegar e começar Sim, e abafar todo mundo e pressionar, isso. entendeu? Então, a Mas a esperança e o compreensão, otimismo, sim, a compreensão é muito importante. Você se entender, entender o outro é muito é, importante, é, né? é verdade, é o respeito, né? É isso, Tá, Júlia? né? Complementa, Júlia! Vamos, Júlia! Eu vou complementar, mas aí eu não vou falar com as minhas palavras, não. Eu vou trazer as palavras do próprio Emmanuel, tá? No Consolador, Vamos lá. na questão 226. Porque ele pergunta assim, ó, quer dizer, o Chico pergunta para ele, né? Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Aí ele fala que os guias, né, são como os irmãos mais velhos que estão aqui para nos orientar e tudo mais. Porque essas dificuldades que a Mano aponta aqui, as terrenas, são enormes, a gente precisa se cuidar. Tudo isso o Emmanuel falou aqui. Mas mais adiante, a resposta é para nós. Né? Ele fala dos guias, mas eu não vou me colocar nessa resposta dele, não. Mais adiante, ele fala assim: suas atividades e seus deveres são maiores que os vossos. Que aí ele está dizendo, né? Que as nossas atividades é maior do que o guia tem que fazer pela gente. Ele está ali nos ajudando. Seus problemas novos são inúmeros, a cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária, a visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esqueceremos, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Então, se a gente se volta para Deus e entende a nossa cota de responsabilidade aqui e nos deveres que são nossos, porque aí a gente quer sempre dizer que o outro, né? Colocar sempre a responsabilidade para o outro. Então, quando a gente entender que a gente até lê, mas na hora do dever de casa, ainda Em prática, né? difícil, né? Mas aí a gente vai conseguir valorizar as disciplinas, aceitar Isso. as necessidades, sabendo que Tudo a nós ver. somos os construtores do nosso futuro. E que Isso Deus, aí. basta o E o quê? Ó, trabalho, né? basta só ir para o pensamento voltado para a fonte. Porque É a isso gente tem aí. uma A oração direta, né? É, porque muitas vezes a pessoa acha que a oração é só ficar, né, repetindo as palavras. Oração, pensou em Deus, você está orando, me ajuda, eu estou precisando de força para realizar essa tarefa, né? É dele que vem a força, né? Quer dizer, nós temos a força, mas é sempre com essa conexão com o alto, né? É isso aí, Júlia. E tocou na questão do trabalho. Sem trabalho, a gente, né, fica lá à beira do caminho, como ele falou aí no início da leitura, né? Muito bom, é isso aí. Eu estava lembrando aqui do estudo, né, Vitor, dos estudos que a gente tem feito do livro dos espíritos, que a gente falou sobre os espíritos protetores, que muitas vezes a gente fica esperando por eles, né, para que eles nos deem a dica do que a gente deva realizar. Será que pode falar para mim? Me dá uma dica aí? Não, né? É como você falou aí nessa página. Nós é que temos que estar trabalhando, efetivamente somos nós. As inspirações até vêm, né? Mas somos nós que temos que pensar, e realizar, né? Programar, realizar. É isso aí, perfeito. A Selma foi embora, hein? Fugiu, pega a Selma. Eles até dão uma dica, mas a gente, na verdade, a gente tem que começar a trabalhar
E aí, se a gente começar a sentar o tijolo meio torto, assim, aí eles vão lá e dão uma dica, ó, tá torto. Mas, tipo assim, eles não vão É, dizer o que você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, quando você já está fazendo, aí eles vão te ajudando. Isso se você der liberdade para eles te ajudarem, né? Que é o, eu resumiria esse parágrafo todão aí, que ele é bem grandão, né? Naquela frase, é, orai e vigiai, que é exatamente sim, tá sempre vigiando, tá sempre. O que é o vigiar? É você tá fazendo o que ele está mandando aí nesse parágrafo, olhando para si, se compreendendo, se entendendo, entendendo suas limitações, entendendo o que você precisa estudar mais, o que que você precisa melhorar. E é aí que o anjo protetor vai entrar, né? Porque aí, conforme você está procurando se entender, aí ele vai, olha, aí ele vai dar essa dica, né? Vai ajudar a gente no que a gente precisa fazer para melhorar, com você certeza. abre campo, né, para essa boa influência, né? Eu Não sempre adianta ficar pedindo e ficar Não, não. você tem que assistindo abrir o leque, televisão, vendo outras Não. coisas, aí não Pedir, adianta agora nada. ele faz, ele cuida para mim, não pode ser É, assim. meu anjo guardião, me ajuda aí a resolver esse problema. Enquanto isso, eu vou lá ver o você programa lá do Faustão, que nem tem É, mais, não, sei lá. não. Você tem que abrir o leque, né? Você tem que dar para a espiritualidade um leque de opções, né? Você É, ali que você mostra para a espiritualidade que você está disponível e preparado para diversas tarefas. E aí, com aquele leque de opções que você vai abrindo, seja com estudo, com conhecimento, com um carinho, com os laços fraternos que a gente vai criando entre os amigos, aí você vai abrindo ali um laço de opções para que a espiritualidade te guie na melhor, né? Naquela que vai ser mais Sim, eficaz e isso aí. eficiente para a sua evolução. Só que, né, É sempre eu lembrei outra passagem do Evangelho, né? Faz que eu te ajudarei, né? Também. vamos lá, então. Agora a gente conclui, né? Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Circunscrever-se o aprendiz aos excessos teóricos, furtando-se às edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho, situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e de sua experiência. Então, aí ele traz o convite, esse convite, né, para que a gente possa verdadeiramente estar trabalhando, né? Trabalhar esse nosso, o que que eu botei aqui? Esse nosso automelhoramento, né? Desejando e cultivando esse melhoramento para nós e para o outro, porque sozinhos nós não caminhamos, né? A gente sabe disso. Sozinho ninguém caminha, ninguém cresce. Então, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro, certo? E não ficar na teoria, como ele diz aqui, nos discursos vazios. Não adianta falar, 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 mas não trabalhar, não concretizar. Enxergar essas oportunidades do trabalho, né? As oportunidades surgem para nós e muitas vezes a gente não enxerga, a gente deixa passar, porque a gente prefere ficar nas teorias e naquelas críticas lá, como ele vai falar aqui, né? Ele fala da crítica satânica, que é essa crítica que divide, né? Que rompe relações e oportunidades de crescimento, tanto para nós como para tudo e para todos que estão à nossa volta, né? Porque a gente falou muito, né, no início, essa questão da crítica, como você falou, Vitor, a questão de você chegar com uma crítica, destruindo muitas vezes uma ideia de uma boa vontade de uma pessoa que chega para construir algo, né? Então, ao invés da gente se lançar, ficar parado, estacionado, só criticando, que a gente possa trabalhar, que a gente não fique sentado à beira do caminho lá, mas que a gente possa estar trabalhando, aproveitando essas oportunidades de construção sempre para mim e para o outro, sempre. Nisso ele já está nos convidando a combater esse egoísmo, né? É isso. Fala aí, Júlia. Dorô, Júlia, Ana, Vitor, João e a sumida da Selma.
Eu pensei muito quando eu vi esse final assim dessa iluminação da candeia, né? Que a gente Também. deve colocar ela para iluminar, né? Aí eu Isso. peguei até no livro do seu Honório, que é um Sim. colaborador da doutrina que já está desencarnado, ele foi professor do Maravilhoso, né? Haroldo. Eu gosto muito. Aí ele diz aqui para a gente, assim, no finalzinho, lógico, é muito grande, mas ele está falando sobre a autoiluminação. Aí ele diz aqui para a gente assim, ó, e nós que tanto temos recebido do plano maior, não podemos furtar-lhes o ensejo de conhecer e experimentar o que já adquirimos. É dando o Sim. que recebemos, daquilo que lhes oferecermos, é que teremos em troca. Toda a humanidade está em evolução, num abençoado fluxo interativo. Eduquemos e receberemos de retorno reações educadas dos que nos cercam. Encarceremos o conhecimento e fatalmente teremos a reação da ignorância. Então, achei bem interessante, porque assim, a gente vive aqui numa troca de experiência, de ajuda, a gente está em alguns papéis na vida, né, de educadores, né, ou às vezes até de Te receber educando. uma, né, de receber uma palavra, às vezes da gente ser um facilitador de alguém que tem Isso. uma dificuldade. Então, que assim, nós somos esses colaboradores do Cristo, mas a gente vê muitos paralisados no caminho, somente na crítica. Aí, Isso. Janete, se você me permitir, no prefácio do livro Os Mensageiros, que eu estou relendo ele, Ai, o maravilha. Emmanuel, o Emmanuel faz esse prefácio e no último parágrafo ele fala uma coisa bem interessante aqui para a gente, que ele diz assim: se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que Ah, faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. lindo, lindo. Esse prefácio ele é muito bonito, né? Ele é grande, mas esse último parágrafo traz para a gente, Acho né, que somos responsáveis, né, para que a gente possa ser o responsável diante do Senhor, não com as mãos vazias, mas já trabalhando na edificação, né, para que a gente possa sair daqui um pouco melhor. E a gente sim. precisa ser esse trabalhador da última hora, mas trabalhar essas amarras que ainda nos prendem no passado, dos erros, essas escamas dos erros, esse homem velho que Paulo sempre diz que a gente precisa se despojar disso tudo, para que a gente possa fazer parte aí dessa fonte da vida divina, mas sendo realmente esses colaboradores do Mestre Jesus, já aqui na Terra, né, Janete? É isso aí. É essa luta, né, que você falou aí, que o É, Emmanuel também faz. Sempre o Emmanuel, né? Esse isso, prefácio do Emmanuel, né? Ele fala isso, dessa luta tão difícil que a gente isso, tem que, né, driblar, que a gente tem que isso, vencer, e a gente consegue, né? Mas isso. sempre com trabalho, E né? vigilância, né? Com essa fraternidade que a Dorô falou, com essa troca constante, né? E a gente chega lá. Muito bom, maravilhoso, Se não sai voando igual um jato, e aí, né? não, e aí começa a mexer também com a inveja dos outros. Olha, dá uma Sim, confusão.
E às vezes uma É, coisa tão boa se perde por causa disso. Às vezes um projeto bom pode se perder por causa disso. é verdade, Doro. Né? Por causa das nossas vaidades, né? É isso. Bem, João tá brincando de pique-esconde? É? Não, eu sumiu caí e voltei. e voltou. Tava aqui, passou para lá. Está já na nossa hora, né? Estamos aí concluindo mais um estudo. Agradecer a Janete, que nos guiou no estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos vocês. Muito bom, foi muito bom, maravilhoso. Só que a nossa Muito confortante esse estudo. Muito. Ir com calma. Vai, mas não para de ir. Mas vai Isso com aí, calma. parar nunca, né, Doro? Não, parar não. Mas ir sempre atento a si e a tudo que está em volta. Mas vamos embora. Vamos embora. Sim. É como me deu uma paz, mas me deu uma paz muito grande. Foi, amei, amei. Essa leitura foi muito. Todas Muito. elas são maravilhosas, mas Não, parece que tem umas que tocam mais, tem umas né? que Mais profundamente. tocam mais nas coisas que a gente está preocupado, né, e tal. É. Ana, você está ouvindo? Agora te ouvir. Oi? Ah, tá. Então, pode fazer a nossa prece. Semana que vem é você. Então, pode fazer. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, por esse estudo, que nós possamos colocar em prática, sermos sempre os trabalhadores, né? Sermos aquele ser que a gente possa, um corpo que a gente possa fazer uma palavra amiga, um ombro amigo, um ouvido, que nós possamos nos colocar sempre à disposição do trabalho do Cristo. Que nós agradecemos por tudo que nós recebemos, pela casa, pelo alimento, pelos amigos, pela família, e que possa, Senhor, também abençoar a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, com saúde, nas ruas, que eles possam se sentir abençoados e abraçados com seu manto de amor e de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixem seu beijo para vocês. se inscrevam no canal, Uma boa semana para todos nós. Muito boa Para todos semana. nós. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um abraço Júlia, a vou marcar todos. palestra. Tchau, Um pessoal. abraço a todos. Então, A tá Dorona bom, faz Fabrício. palestra. Deixa ele. Dorona faz